rapaziada, tudo bem com vocês? Pessoal, vamos iniciar os trabalhos nessa semana maravilhosa, trazendo tudo da rodada de domingo. Tivemos uma baita de uma rodada, hein? Rodada polêmica, com lance polêmico no jogo entre Lakers e Sixers. Vou falar sobre esse lance nesse vídeo, assim como eu também vou falar sobre os destaques de todos os jogos de ontem. Então já vai deixando o seu like e se inscrevendo no canal, que é muito importante, ajuda demais o meu trabalho, tá bom? Pessoal, começando aqui com a vitória do New York Knicks por 117-104 contra o Detroit Pistons, né? O Knicks teve um excelente primeiro período, onde meteu uma parcial de 39-22 e conseguiu conservar esta vantagem durante toda a partida. Em nenhum momento o Knicks foi de fato pressionado. O destaque da partida foi Julius Randle, cara, 42 pontos e 15 rebotes pro Julius Randle, que tá fazendo uma baita de uma temporada, né? O Knicks conseguiu sua 25ª vitória e Detroit sua 35ª derrota, tá bom? Los Angeles Clippers venceu o Houston Rockets por 121-100. O Houston conseguiu, né, deixar o jogo equilibrado até o quarto período, mas aí no quarto período o Houston se lembrou que tinha que tancar e simplesmente foi amassado pelo Clippers. O Clippers meteu uma parcial de 30-10 no quarto período e garantiu sua 23ª vitória. Clippers volta a ter campanha positiva. Já Houston teve sua 33ª derrota. Destaque da partida foi o Terance Mann, né? Terance Mann meteu 31 pontos, o seu novo career high, meus amigos. Sacramento Kings encarou o San Antonio Spurs e com o segundo tempo muito forte conseguiu vencer por 132-119, né? O primeiro tempo foi bem equilibrado, o San Antonio conseguiu ter um ótimo desempenho na transição, só que aí no segundo tempo o ataque poderoso do Sacramento Kings entrou em ação e com 69 pontos marcados na segunda etapa, Sacramento garantiu sua 24ª vitória. San Antonio teve sua 31ª derrota. Destaque do jogo foi Domantas Sabonis, que teve um baita de um triple-double, de um double-double, tá? Um baita de um double-double com 18 pontos, 18 rebotes e 8 assistências, tá bom? Denver Nuggets encarou Orlando Magic e venceu. Foi no sufoco, mas conseguiu vencer por 119-116, né? A gente teve um primeiro tempo onde o Jokic e o Michael Porter Jr. foram muito bem, né? O Jokic terminou o primeiro tempo com 10 pontos, 7 rebotes e 9 assistências, e o Michael Porter Jr. foi muito bem no perímetro, foram 4 bolas de 3 convertidas pelo jogador. Só que aí na volta do intervalo, no terceiro período, o Orlando conseguiu se recuperar e depois de uma parcial de 34-25, conseguiu encostar no placar. E no quarto período, tendo um ball vindo bem demais, o ball teve um ótimo volume de jogo no quarto período, o Orlando chegou a liderar a partida, só que aí o Nikola Jokic conseguiu matar a bola que deu a vitória para Denver. O engraçado é que o Jokic nem comemorou, né, depois que ele meteu o game winner, né? Frio demais o Joker, frio demais. No final, Denver conseguiu sua 30ª vitória e Orlando sua 28ª derrota. Destaques da partida foram Nikola Jokic, triple-double para ele, foram 17 pontos, 10 rebotes e 14 assistências. Pelo lado do Magic, cabe destacar o Bol com 17 pontos e 6 rebotes, foi muito bem. E o Markelle Fultz, que teve uma ótima partida, foram 20 pontos, 7 rebotes e 6 assistências para o armador, que tá se recuperando na carreira, né? Torcendo para que o Fultz tenha sequência e fique livre de lesões, porque tem talento demais e nessa temporada ele tem mostrado esse talento. Portland Trail Blazers encarou novamente o Dallas Mavericks e assim como aconteceu no jogo, né, no meio de semana, aconteceu ontem, né, cara? O Blazers venceu o Dallas Mavericks por 140-123, né? Dallas não teve o Luka Doncic, o que facilitou muito a vida do Blazers, né? No primeiro tempo, o Damian Lillard teve um excelente volume de jogo, foram 22 pontos e 5 assistências para ele, e conseguiu fazer o Blazers ir para o intervalo com uma boa vantagem, né? Foi para o intervalo vencendo por 61-54. No terceiro período, o Christian Wood, que voltou de lesão, teve um excelente volume, foram 11 pontos, e o Dallas conseguiu encostar no placar. Só que aí, no quarto período, o Damian Lillard teve a ajuda do Jusuf Nurkic
e os dois acabaram com o jogo, né, cara? No final, Portland consegue sua 21ª vitória e Dallas sua 21ª derrota. Destaque da partida foi Damian Lillard, 40 pontos para o Damian Lillard. Tá jogando também demais e contra o Dallas parece que o Damian Lillard tem jogado o dobro. Impressionante como ele tem jogado bem contra o nosso querido Dallas Mavericks. Tá? Sobre a ausência do Luka, o Luka sentiu o tornozelo, mas segundo informações não é uma lesão muito grave. No próximo jogo do Dallas, pelo menos é o que diz, né, os principais insiders da NBA, o Luka deve estar de volta. Então não se preocupem, foi apenas uma ausência por precaução, né, para não deixar com que o tornozelo do Luka ficasse pior do que já tá bom? Chicago Bulls venceu o Golden State Warriors por 132-118, né, cara? No primeiro período, vimos um Chicago Bulls muito bem na defesa, muito agressivo, conseguindo forçar muito turnover, né? Foram 7 turnovers forçados. E no contra-ataque, Chicago conseguiu abrir uma belíssima vantagem, fechou o primeiro período, vencendo por 35-20. No segundo período, o banco do Golden State veio muito bem e em 2 minutos conseguiu tirar 9 pontos de desvantagem. Chicago até conseguiu retomar 10 pontos de vantagem, só que aí na reta final, Klay Thompson embalou 4 bolas de 3 seguidas e conseguiu fazer com que o Golden State fosse para o intervalo na vantagem. Só que aí, no segundo tempo, os turnovers em excesso do Golden State acabaram matando a equipe, né? O Golden State não conseguiu ter ritmo no ataque, porque a cada 2 posses, uma tinha um turnover, o Golden State entregava a bola de graça, né, para o Chicago Bulls. O Chicago se aproveitou desses erros, atacou muito bem em transição. O Vucevic teve um jogo fantástico. O Vucevic acabou com a defesa do Golden State de todas as formas possíveis, na média distância, na longa distância, no post. O Vucevic foi absurdo e o Chicago Bulls conseguiu virar e sustentou a sua vantagem até o final da partida, né? Chicago conseguiu sua 20ª vitória e o Golden State volta a ter campanha negativa. Agora são 21 vitórias e 22 derrotas, né? O destaque do jogo foi o Vucevic com 43 pontos e 13 rebotes. Ficou a 1 ponto de bater o seu career high, mas para mim o grande vilão do Golden State, o que acabou fazendo o Golden State perder o jogo, foram os turnovers, né? O Golden State é o segundo time com mais turnovers na temporada e ontem foram 23, sendo que 8 foram só do Stephen Curry. Cara, esses turnovers vão ainda matar o Golden State na temporada, cara. Tem que consertar isso. Não tem como uma equipe com Stephen Curry, com Klay Thompson e com Draymond Green ter esse número absurdo de turnovers. Tem que melhorar. Ontem foi o que fez o Chicago vencer, porque se não fossem esses turnovers, Chicago não teria metade dos contra-ataques que teve e muito provavelmente não teria ganho. Então, Vucevic foi absurdo, mas os turnovers foram o grande nêmesis do Golden State no jogo de ontem. Quem acabou perdendo ontem também foi o Brooklyn Nets, né, cara? Enfrentando o Oklahoma City Thunder em casa, o Brooklyn foi surpreendido e perdeu por 112-102, né? No primeiro tempo, o Oklahoma teve um ótimo trabalho na transição, botou muita velocidade no jogo, conseguiu forçar turnover. Luka Dort, Shai Gilgeous-Alexander e Josh Giddey foram muito bem, os três combinaram para mais de 30 pontos. Só que do outro lado, o Brooklyn foi muito sólido na defesa de garrafão. O Claxton teve 4 bloqueios só no primeiro tempo. E no ataque, o time contou com um banco muito bem e conseguiu fazer com que o Nets, né, o banco fez com que o Nets fosse para o intervalo vencendo por 2 pontos. Cabe destacar que o Kyrie Irving foi mal pra caramba no primeiro tempo, tá? Na volta do intervalo, no terceiro período, o Jack Vaughn conseguiu fazer bons ajustes na defesa do Nets, que fizeram com que o contra-ataque do Thunder não funcionasse tão bem. Só que, para sorte do Thunder, o ataque do Nets também não funcionou, né? O ataque do Nets foi muito pouco criativo sem o Ben Simmons. O Nets não teve aquela saída da defesa tão boa que estava tendo antes. O Kyrie Irving não estava na noite boa, o Luka Dort fez um ótimo trabalho de contenção nele. Então, mesmo com o Thunder perdendo seu contra-ataque,
o time acabou não ficando tão atrás no placar, porque ofensivamente o Nets não foi tão perigoso. E aí, no quarto período, o Thunder se aproveitou desse ataque pouco criativo do Nets, pressionou bastante o Brooklyn, né? Os ajustes que o Jacques Vaughn fez na defesa do time no intervalo não surtiram efeito no quarto período, surtiram efeito no terceiro. No quarto, não surtiram efeito, o Nets teve uma recomposição defensiva muito lenta, o Thunder se aproveitou disso e em coisa de 4 minutos conseguiu meter 9 pontos de vantagem depois de uma ótima sequência de bolas de 3 do Luguendorf. O Brooklyn até tentou se recuperar, né? O Seth Curry entrou bem, o Claxton explorou bem o garrafão, mas sem ter ali o Kyrie Irving tendo o volume que normalmente ele tem em quarto período, o Nets não conseguiu reagir. Shai foi muito bem agredindo o garrafão, conseguiu ir muito para a linha do lance livre e fechou muito bem o jogo para o Oklahoma, né? O Thunder consegue sua 21ª vitória e Brooklyn sua 15ª derrota. Destaques do jogo foram Shai Gilgeous-Alexander com 28 pontos, Josh Giddey com 28 pontos, 9 rebotes e 9 assistências, jogou demais o Josh Giddey, e o Luguendorf, que teve 22 pontos e 5 bolas de 3. Pelo lado do Nets, cabe destacar o Claxton com 17 pontos, 13 rebotes e 4 bloqueios, e o Kyrie Irving foi um destaque negativo, foram apenas 15 pontos, 7 de 20 no field goal e 1 de 7 para 3. Jogou mal demais o Kyrie Irving, né? Sentindo a falta do Kevin Durant. Inclusive, segunda derrota seguida do Nets sem Kevin Durant. Tá sentindo demais a falta do cara. E para fechar, vamos falar sobre o jogo polêmico de ontem, que foi Philadelphia e Lakers, né? O Lakers recebeu o Philadelphia e acabou perdendo, né, cara? O Philadelphia venceu por 113-112, foi um jogo muito equilibrado, foi um jogo muito pegado, né? No primeiro tempo, Embiid e Harden tiveram um excelente volume de jogo, os dois trabalharam muito bem no pick and roll, só que o Lakers não deixou o Sixers desgarrar, porque teve primeiro um LeBron James absurdo, o LeBron meteu 22 pontos só no primeiro tempo, e principalmente por conta do Westbrook, que fez um primeiro tempo muito forte, botou velocidade, conseguiu buscar o placar na reta final e com 11 pontos, 7 rebotes e 6 assistências, fez com que o Lakers fosse para o intervalo na vantagem. No terceiro período, o desenho do jogo permaneceu bem parecido, né? Harden e Embiid fazendo o Philadelphia desgarrar e o Westbrook e LeBron buscando a vantagem, né? Nos 2 minutos finais, o Philadelphia até abriu 6 pontos, mas com a entrada do Westbrook, botando velocidade e fazendo com que o Wayne Gabriel e o próprio LeBron tivessem ótimas oportunidades de infiltração, o Lakers conseguiu diminuir a vantagem dos Sixers para apenas 1 ponto. E aí no quarto período, o James Harden chamou o jogo, teve um ótimo volume, conseguiu explorar bem o perímetro e nos 2 minutos finais, tendo o Harden bem do jeito que estava e tendo o retorno do Embiid, o Embiid que estava dando uma descansadinha, o Embiid voltou, Philadelphia conseguiu abrir 4 pontos. No minuto final, né, onde o Philadelphia estava com a vantagem, o Ty Brown Jr. meteu uma bola de 3, diminuiu a vantagem dos Sixers para apenas 1 ponto, e na sequência, o Embiid teve a chance de matar o jogo, só que o Westbrook fez uma ótima defesa e conseguiu impedir que o Embiid matasse a bola. O Westbrook pegou o rebote, e aí, faltando cerca de 15 segundos para terminar, tivemos o lance polêmico. Bom, o lance foi esse aqui, tá? Eu vou pegar aqui para vocês darem uma olhada e a gente comentar. Ó, deixa eu botar aqui, ó. Faltando 15 segundos, o Westbrook pega a bola. Nesse momento, o Lakers tinha 2 timeouts para pedir. Darvin Ham resolve não utilizar os timeouts e o Westbrook faz isso aqui, ó. Tinha que pedir timeout. E aí, o Lakers perdeu depois do Westbrook tentar este game winner assombroso para cima do Joel Embiid. Bom, eu comentei ontem na análise que eu fiz do jogo que foi uma decisão muito burra do Westbrook de ter tentado ir para cima do Embiid, e foi uma decisão burra.
O Darvin Ham também foi um incompetente não ter pedido timeout, sendo que tinha 2 timeouts disponíveis. E o LeBron estava em quadra, então dava para ter desenhado uma jogada pro LeBron finalizar ao invés do Westbrook. Ah, Luiz, o Westbrook tava quente no jogo, já tava com triple-double. Show de bola, mas o LeBron tava com 35 pontos, cara. E é o LeBron James. A última bola tem que estar na mão do LeBron, né? Então foi uma decisão imbecil dos dois lados, tanto do Westbrook como do Darvin Ham, tendo a culpar um pouquinho mais o Westbrook, porque foi ele que tomou a ação. Porém, tem viralizado hoje uma imagem do lance que mostra que o Embiid fez falta no Russell Westbrook, né? A imagem é essa aqui, ó. Repare que aqui, ó, o Embiid segura a mão do Russell Westbrook. Olha, dando a minha opinião, pra mim foi falta, tá? Só pra deixar claro, foi falta. Pra mim o Embiid segura sim o Russell Westbrook, só que o ponto é o seguinte, não era pra essa jogada ter acontecido. Não era pra essa jogada ter acontecido. Foi falta. O Lakers realmente teve um lance não marcado. O torcedor do Lakers pode sim se sentir prejudicado, porque foi uma falta que, se fosse revista, com certeza teria sido marcada. Mas a questão é que não foi essa falta que fez o Lakers perder. O que fez o Lakers perder foi a decisão que fez com que essa jogada acontecesse. Não era pro Westbrook ter ido pra cima do Embiid. Simplesmente não era. Então o torcedor que estiver utilizando essa falta do Embiid como muleta, como desculpa, olha, vai me desculpar, você tá com a razão, foi falta. Mas não foi isso aqui que fez o Lakers perder. O que fez o Lakers perder foi a incompetência do Darvin Ham em pedir timeout e a burrice do Westbrook de ter tentado ser herói pra cima do Embiid, que é um dos melhores defensores de toda a NBA. Pra mim, a culpa não foi da falta. A culpa foi do lance que acarretou a falta. Pra mim é isso. O maior vilão de todos, pra mim, é o Westbrook e o segundo é o Darvin Ham. Entendeu? É duro. Eu sei que é duro, torcedor, assumir a culpa. Mas a culpa não é do Embiid. A culpa não é da arbitragem. A culpa foi do Westbrook e do Darvin Ham. Tá? Foi falta. Foi falta. Mas o ponto é que não deveria ter tido o lance que originou a falta. Essa é a grande verdade. Mas, bom, sendo falta ou não, o fato é que o Lakers perdeu. Né? O Lakers teve sua 24ª derrota, a Philadelphia sua 27ª vitória. Destaques do jogo foram Joel Embiid com 35 pontos e 11 rebotes, jogou pra caramba. James Harden com 24 pontos, 7 rebotes e 11 assistências, também foi absurdo. Pelo lado do Lakers, cabe destacar o LeBron com 35 pontos, 8 rebotes e 10 assistências. LeBron se tornou o segundo jogador na história a chegar à marca de 38 mil pontos e foi o mais jovem de todos os tempos a chegar a essa marca. E o Russell Westbrook, apesar do lance que acarretou a derrota, ele teve uma partida muito boa, foram 20 pontos, 14 rebotes, 11 assistências. O Westbrook se tornou o jogador com mais triple-doubles vindo do banco na história da NBA. Isso é muito grande, só que infelizmente vai ficar ofuscado pela decisão imbecil que ele tomou ontem no jogo. Mas bom, o que você achou dos jogos de ontem? Comenta aqui que eu quero saber a sua opinião. Se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha com seus amigos. A gente se vê mais tarde com mais conteúdo, hoje tem coisa pra caramba pra gente falar, tem muito vídeo pra sair, então conto com a sua audiência. Dá uma olhada no primeiro comentário fixado, porque vai ter um link que vai te oferecer 7 dias grátis pra testar o League Pass, que é a melhor plataforma de streaming de jogos da Liga. Então você que ainda não tem o League Pass e quer testar por 7 dias grátis, é só clicar nesse link. E é isso, meus amigos, um grande abraço, tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau.